Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos já chegando assim nos últimos 2 filmes da nossa temporada Stanley Kubrick. A gente dedicou uma temporada aos dos grandes diretores da história do cinema, né? Ainda não a terminou, né? O próximo episódio vai ser o último, mas nós estamos assim já chegando no rabinho assim da temporada. E a gente não deixou os piores pro final, não. A gente guardou coisa boa. Inclusive o filme de hoje, Nascido para Matar, Full Metal Jacket, filme de guerra do Kubrick de 1987, com o Matthew Modine, o Arlie Ermey, Arliss Howard, Adam Baldwin, grande elenco assim de principalmente homens, né? Fazem jovens soldados, né? Na Guerra do Vietnã. E antes da gente começar a falar do filme, deixa eu apresentar meus 2 colegas aqui do Platão, grande Diego Nunes. E aí, rapaz? E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Muito contente de estar aqui de novo. Grande filme, grande Kubrick. Muito empolgado pra hoje. E é isso. E o meu outro colega aqui, grande Igor de Campos. E aí? Por Platão, você quer dizer pelotão? Ou você tá falando do filósofo? Eu tô falando do Platão, filósofo, né? Do filósofo. Eu tô pensando em inglês. Do Platoon. Meu grande amigo do Sócrates. Não, meu novo amigo do pelotão, o Igor. E aí, rapaz, tudo bom? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, cavaleiros. É sempre um prazer estar com vocês aqui falando sobre esses filmes que vão direto ao assunto e pulam as preliminares. Skip the foreplay. Eu sou o Felipe Sobreiro, 3º membro do Pelotão, agora sim. Eu realmente estava pensando em Platoon, né? Pelotão em inglês. Isso é outro filme do Vietnã. É outro filme do Vietnã que a gente não vai falar. É um filme muito bom, inclusive, também dos anos 80, é um filme contemporâneo. Mas o que a gente vai falar hoje é o do Stanley Kubrick, Nascido para Matar. É um filme contado em dois momentos, né? 2 grandes capítulos. Um que é jovens homens sendo preparados para virarem marines nos Estados Unidos, né? Na ilha Parrish, que é onde fica a central lá dos marines do treinamento deles e tal. E aquela coisa bem desumanizadora, né? Não sei como dizer, bem... Você tem que quebrar esses jovens, remoldar eles na forma que o pessoal do exército quer, né? Para eles serem como o próprio protagonista, né? Que o Matthew Modine faz um jovem soldado com codinome, né? O apelido Private Joker, né? Que ele não leva muito a sério e tal. E ele diz lá, né, os Marines, eles não querem robôs, né? Eles querem assassinos, né? Então você acompanha um pouco esse preparo dos jovens, focando bastante num deles, que é o próprio Joker, mas também tem o Vincent D'Onofrio, né? Jovem, ele faz um Gomer Pyle, que é que sofre bullying e não consegue superar essas agruras desse treinamento, né? E tem um final bem trágico, né? Esse é como a primeira metade do filme, como se fosse um curta, né? E aí o segundo capítulo é já em Vietnã, a guerra rolando, tem aquela ofensiva de Tet, né, que os americanos pensavam que ia ser um feriado normal e os vietnamitas atacaram eles, né, tipo uma guerra, a gente já falou em outros episódios, né, no próprio Rambo, né, que acabou com os americanos, né, não tinham o que fazer lá, foram lá, se ferraram e gerou toda uma série de problemas, né. Então é eles, o Joker e os outros amigos dele, o Cowboy, por exemplo, que é outro soldado, já em Vietnã, lidando com pós-treinamento, essa vida deles lá, o que eles estão fazendo lá, né, e quem eles são. Você vai matar mesmo, né? Porque você é nascido para matar. O próprio Joker, ele se pergunta isso ao longo do filme, né? Ele, para manifestar essa dualidade do homem, ele usa um button, né? O símbolo da paz no capacete, e também ele escreveu Nascido para Matar no capacete, né? Ele lida com esses 2 pesos na cabeça dele, né? E é isso, né? Então são 2 mini filminhos sobre a Guerra do Vietnã. Eu já vi muitas vezes esse filme. Eu adoro, acho muito legal. Eu acho que depois de ter assistido Laranja Mecânica na juventude, acho que esse foi o meu segundo filme do Kubrick. Eu fiquei bem impressionado, assim. É outra vibe, é outra coisa, mas é tão bem feito quanto, né? Você entende por que ele, no final da carreira dele, ele tava fazendo o filme cada 10 anos quase, né? Porque ele se debruçava sobre os assuntos, né? Inclusive esse aqui é baseado num livro também, né? Como os outros filmes dele, que a gente conversou até agora, chamado The Short Timers, de um soldado chamado Gustav Hasford, que basicamente escreveu sobre a vida dele, né? As experiências dele pessoais. Então, eu adorei ter reassistido. Deixa eu perguntar para os meus 2 co-hosts aqui, Private Diego. E aí, velho, como é que foi essa sua reassistida desse filme? Você já tinha visto ele muitas vezes antes? Ou a primeira vez? Como é que foi? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, que eu quero dizer que esse aqui é o meu microfone.
Tem muitos como esse microfone, mas esse aqui é o meu microfone. O meu microfone é o meu melhor amigo, é a minha vida. Eu preciso dominar a habilidade de usar esse microfone, assim como eu preciso dominar a habilidade de dominar a minha vida. Sem mim, o meu microfone é inútil. Então, eu preciso usar o meu microfone de maneira verdadeira e genuína. E é isso que eu vou fazer agora. Filipão, eu acho que o Diego, a gente tem que mandar ele pro setor 8. Ele é um caso setor 8. Já pode ser retirado do serviço por problemas psicológicos. Exatamente. Né? Não tem o hand job, o Diego ele pode ser o mouth job. Aí, eu assisti esse filme também na minha época de descobrimento do Kubrick. Assisti 2001, porque o Igor insistiu muito, como a gente já falou aqui antes, né? E depois assisti O Iluminado. E fui vendo, né? Laranja Mecânica. Fui me apaixonando, né? Fui aprendendo a gostar de Kubrick, né? E apreciar. E O Nascido para Me Matar, eu acho que foi depois de todos esses. Depois de Laranja Mecânica, depois de 2001 e depois de O Iluminado. E achei um filme esquisito dele, né? Quando a primeira vez que eu vi, eu achei o filme muito... A divisão entre as duas partes muito forte, né? Uma barreira muito grande. Eu achei quase dois filmes diferentes, né? Acho que muita gente tem essa impressão quando vê o filme pela primeira vez, sem informação e tal, né? Sem conhecer muito Kubrick. Tem essa sensação de que são dois filmes, né? E que eles não têm muita coerência e coesão entre as duas partes. Mas se você olhar bem e conhece a obra do Kubrick, vai ver que tem sim. Eu amei rever o filme de agora pro podcast, porque eu tive uma interpretação completamente diferente do que eu tinha antes, pensando no podcast. Foi ótimo para eu reinterpretar e ressignificar o filme de uma forma diferente. Então, não achei o filme nem melhor nem pior. Eu acho que é um bom filme dele na minha filmografia dele. Não é um filme ruim, mas também não é o melhor filme, né? Tá longe de estar entre os melhores filmes dele, mas também não é um filme fraco, não é um filme com muitos defeitos, é um filme muito bom também, bem Kubrickiano, e foi ótimo ter visto, porque eu acho, uma das minhas teses para esse episódio, vou colocar agora e não vou falar muita coisa, só pra vocês irem, mas esse filme não é, pra mim, esse filme do Kubrick não é um filme de guerra, e não é um filme de guerra do Vietnã. Pra mim, esse filme é um filme de ficção científica. Passado. Porque eu acho que a maneira que o Kubrick faz e filma... Então, foi o penúltimo filme dele, já tinha feito vários filmes, já teve tempo de desenvolver o estilo e é um filme bem maduro do Kubrick, é um filme que ele tinha completo controle sobre esse filme, e então não tem como dizer, não tem desculpa nenhuma. Esse filme, ele pode falar assim, mas você vai dizer que o filme, a segunda parte do filme não parece Kubrick, não parece a Guerra do Vietnã, porque o Kubrick é maluco e tem manias e não queria sair da Inglaterra e tem medo de viajar de avião, então ele reconstruiu o Vietnã na Inglaterra e trouxe palmeiras e trouxe coqueiros pra lá, então você tem que dar esse desconto e tal, sabe? Mas esse filme, eu acho que esse filme não é um filme que o Kubrick tentou retratar a guerra do Vietnã específica como ela foi. Eu acho que ele não queria falar da guerra do Vietnã especificamente. E eu acho que aquele cenário que ele montou, que ele construiu, porque realmente, como muitos filmes do Kubrick, né, ele tem controle sobre tudo, inclusive sobre o cenário, sobre a cenografia, sobre a direção de arte. Eu achei, pra mim, um cenário, o pano de fundo bem apocalíptico. Acho que daria um filme apocalíptico perfeito na segunda parte do filme. E a primeira parte do filme também poderia existir numa realidade alternativa ali, sabe? Aquele campo de treinamento também não é realista e verossímil perfeito. Também é bem kubrickiano. Também tem várias coisas dele. Então a maneira que ele filma, o estilo dele, no bom sentido da palavra, no melhor sentido da palavra, artificializa toda a narrativa e a história e eleva a história a um nível de ficção pura. E pra mim, especialmente a segunda parte do filme, se poderia passar em qualquer tempo, em qualquer espaço. Aquilo ali é um espaço mágico, eu acho. Meio quase mitológico. Não é Vietnã realmente ali. Sabe, aquilo ali é um cenário lindo para um filme no futuro, de ficção científica. Pra mim, o Kubrick, ele é tão artesão do que ele cria, do que ele filma, que todos os filmes dele poderiam ser considerados ficção científica, talvez. Não sei se eu posso estar falando uma coisa muito doida aqui. Mas essa é a minha tese. Depois eu falo mais. Absolutamente interessante. Eu não poderia concordar com mais força, porque eu tive essa mesma impressão. Eu não acho, assim, eu não vou já começar a elaborar sobre esse tema, mas assim, só queria deixar bem claro que eu também não acho que é algo simplesmente eventual, contingente ou casual o fato do Stanley Kubrick ter feito um filme sobre a Guerra do Vietnã rodado na Inglaterra, porque eu acho que justamente um dos temas, ou pelo menos um dos temas subjacentes do filme é justamente isso, né, que a guerra, ela é uma fabricação, ela é uma ficção narrativa. E a gente vai ver mais isso, né, quando a gente começar a falar sobre o trabalho do
do soldado Joker, né? Porque ele é um correspondente de guerra, né? Ou seja, ele é um dos responsáveis por criar essa narrativa que é a guerra, né? Ele é um dos jornalistas, né? Que tá tecendo essa história, porque a guerra é uma história, né? É uma narrativa. Agora, quem é que controla essa narrativa? Qual é o poder, qual é a autoridade que tá por trás do controle dessa narrativa? Eu acho que esse é um dos temas do filme, né? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu tenho que falar para vocês, cavalheiros, que eu fiquei eletrizado, eu fiquei quase que emocionado quando eu terminei de assistir esse filme, né? Eu assisti, assim, eu já vi esse filme várias vezes, né? Mas já fazia alguns anos que eu não assisti o Nascido pra Matar. E eu fui reassistindo por ocasião do podcast, e assim, até então, eu confesso pra vocês que essa jornada pelos filmes do Stanley Kubrick tinha sido algo muito nostálgico pra mim. Mas assim, que pertencia a uma relíquia do passado, sabe? Porque o Stanley Kubrick, ele foi um dos meus cineastas de formação, quando eu era um jovem cinéfilo pedante e arrogante, né? Eu lembro perfeitamente de um adulto, né? Uma pessoa mais velha perguntar pra mim, assim, qual que é o seu cineasta favorito, né? Você que gosta de cinema, né? Seu menino de 12 anos, né? Deve ser o Spielberg, né? E eu muito arrogantemente, desafiadoramente disse, não, prefiro Stanley Kubrick. Do alto dos meus 12 anos, eu já colocava o Stanley Kubrick como sendo uma espécie de badge of honor. Olha só, eu sou um cinéfilo de raiz, eu sou um cara que curte cinema mesmo. Spielberg é o caralho, eu gosto do Kubrick. Então, assim, o Kubrick foi muito importante pra mim, mas até então, eu tava me questionando, assim, sabe, o Kubrick, né? Eu gostar de estar reassistindo esses filmes do Kubrick é simplesmente um exercício de nostalgia, ou será que o Kubrick, ele ainda fala alguma coisa a respeito dos gostos que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Assim, na minha vida de cinéfilo, né? Quando eu assisti o Nascido pra Matar, eu vi que sim, definitivamente sim. É um filme que dialoga diretamente com o cinéfilo que eu me tornei ao longo dos anos, porque é um filme que, assim, cavalheiros, vocês me conhecem, quem escuta o podcast também, já tem uma ideia, assim, sabe, de como é que são meus gostos, né? Nascido pra Matar é um filme brutal, de uma violência brutal, uma violência verbal também brutal, experimental, ele tem momentos experimentais, tem horas que ele vira uma ficção científica, tem horas que ele vira um horror, tem horas que ele vira um documentário, então é um filme, assim, sabe, que tem uma malha muito flexível, né, assim, ele pode transitar por diversos gêneros e ele vai mudando, né, o começo ele é de um jeito, o meio ele é de um outro jeito, o final dele também, aquela sequência final no prédio, a gente vai ter que falar sobre a sequência final, é de uma outra coisa completamente diferente também, e que fantástico esse filme, sabe? Então, assim, eu fiquei muito instigado, nem a palavra instigado é um eufemismo, eu fiquei, assim, muito energizado, sabe, de ter assistido esse filme e descobri que o Stanley Kubrick, ele ainda é, assim, um cineasta extremamente relevante pra mim hoje, pros gostos que eu tenho de cinema hoje. Então, assim, realmente, eu não sei dizer se é o melhor filme do Stanley Kubrick. Aliás, isso você tentar, assim, colocar um critério objetivo numa coisa que eu acho que é muito subjetiva. Qual que seria o melhor filme do Stanley Kubrick? Mas dos filmes do Stanley Kubrick que eu reassisti, Nascido pra Matar é o que mais me empolgou. Isso porque eu gosto muito de Laranja Mecânica, gosto muito de Iluminado, gosto muito de 2001, mas eu não lembro de ter ficado tão empolgado ao reassistir um filme, tanto quanto eu fiquei assistindo Nascido pra Matar. Eu acho que é um filme muito a enésima potência, sabe? Todo mundo gritando e, sabe, ação ininterrupta, suspense ininterrupto, horror ininterrupto, o tempo todo, um filme constantemente tenso, mas que ele, ao contrário de certos filmes, de certos diretores, ele não te deixa cansado ou entediado em nenhum momento, sabe? Ele te prende a atenção, até mesmo porque ele tem essa qualidade, né, que eu já falei, ele é muito maleável, ele vai transitando por vários gêneros ao longo das quase 2 horas de duração dele, e é isso, sabe? Muito empolgado, muito eletrizado, já usei essa palavra várias vezes, desculpe, né? Tô precisando ler mais o dicionário. Muito energizado pra poder conversar com vocês a respeito desse filme. Eu adorei, amei reassistir Nascido para Matar. Eu acho que da primeira vez que eu vi esse filme, realmente eu não tinha ideia do quanto que ele era bom e o quanto que ele é rico, né? Porque ele tem muita coisa. A gente podia falar 3 horas, 4 horas, um dia inteiro sobre esse filme, a gente não vai esgotar todos os temas que ele tem. Ele tem muita coisa pra falar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mas então, entrando já direto nesse elemento dos gêneros, né, que o Diego puxou, do artifício do cineasta, né, que por mais que ele tá se baseado num livro semi-autobiográfico sobre a guerra do Vietnã e tal, sobre a juventude desse soldado, realmente, né, essa construção, o fato que ele tá contando a história, né, já de qualquer filme é subjetivo, né, inclusive documentários tem muito essa discussão, né, qual é o papel do documentarista, se é possível, se é objetivo ou não. O próprio Herzog, por exemplo, ele diz que isso é completamente insano e ridículo, que não existe objetividade, né? Que seu papel como diretor do documentário é ser não um mosquito que fica ouvindo, né? As coisas assim, tipo,
o que fica pinicando, né? Ou a pessoa pra pessoa ter uma reação, né? Você tem o seu ponto de vista, né? Então, quando o Kubrick conta essa história, que sim, é baseada na Guerra de Vietnã, num livro e tal, ao mesmo tempo, né? Esse artifício todo do cinema que ele controla, o fato que, como o Diego falou, né? Que eu não lembrava desse fato, mas agora antes do podcast eu ouvi no canal do YouTube do Kubrick, que tem um instituto, não sei o nome dele, né? Fundação. Volta e meia eles estão fazendo umas conversas, né? Teve uma com o Matthew Modine desse filme, teve uma com o Keir Dullea do 2001. Quase 60 anos depois do 2001, eles entrevistaram ele parece a versão velha dele no filme. Então, quando eu vi esse do Matthew Modine, ele lembrou, né? Que realmente eles tiveram que trazer as palmeiras, os coqueiros e tal, e é tudo na Inglaterra, né? Você não tá no Sudeste Asiático. Então, isso vai te removendo, né? É uma história contada por alguém que nem tá naquele lugar e começa a virar outra coisa, né? Aquela realidade do filme vai se apartando. Não sei se chega a ser ficção científica, que o Diego tava brincando um pouco, né? Uma coisa meio apocalíptica. Falando apocalíptica, né? O próprio Apocalipse Now, né? Outro filme que tem essa vibe, né? De irrealidade sobre Vietnã. Eu acho muito legal o que você tira de quando o diretor ele usa essa ferramenta da própria linguagem para se distanciar da fonte, né? Mas eu, pessoalmente, acho que não só não é ruim, mas é bom, né? Se você vai adaptar um livro, se você vai falar sobre um assunto, você tem que mostrar o que você acha disso. Não existe reprodução objetiva, né? Então, pra mim é uma virtude dele, né? O filme não ser verídico e realista. Pois é, exatamente. Eu acho que o Kubrick, ele trabalha com base em conceitos, né? Então, ele quis criar um Vietnã, eu imagino, né? Tô pensando aqui, né? Tô chutando. Imagino que a intenção dele foi criar um Vietnã desolador, uma paisagem desoladora, destruída, arruinada. Ele queria mostrar a ruína de um lugar. O que acontece com um lugar quando a guerra passa por ele? E então não é um Vietnã verossímil, obviamente, né? Por mais que tenha palmeiras e coqueiros. Mas é uma atmosfera de total desolação e abandono, né? E destruição e ruína. Lindo, muito bem feito, muito bem criado e que tem muito a ver com a ideia de guerra, né? Da destruição da guerra. É o que acontece num lugar, numa cultura, quando a guerra se instala nesse lugar. Então ele trabalha com ideias, realmente, e ele quer transportar essa ideia, os conceitos dele, né? Como ele vê e como ele sente e como ele quer trabalhar artisticamente a ideia de desolação e de guerra. Ele põe na tela algo dele. Diferente, por exemplo, de Saving Private Ryan, que é um filme absolutamente que se esforça e tenta muito ser verídico e ser verossímil e mostrar como foi o dia D e como é que era realmente as batalhas na Segunda Guerra Mundial, que também tem ali o cenário desolador, muito parecido com esse filme do Kubrick. A gente vê as cidades francesas arruinadas, destruídas, desoladas, abandonadas, desertas, muito parecido com o Vietnã do Stanley Kubrick em Nascido para Matar, mas intenções completamente diferentes. O Spielberg quis mostrar a guerra de uma maneira bem como que foi o dia D, como que realmente aquele ali aconteceu. Vou tentar mostrar isso no cinema. E o Kubrick, ele tinha conceitos e ideias que ele queria passar, que ele usa a fonte, né? Ele usa o recurso, né? Ele usa o conteúdo que ele tem e transforma muito esse conteúdo. Então são filmes muito diferentes, né? Se você comparar, por exemplo, Saving Private Ryan com Nascido para Matar, são filmes com intenções muito diferentes. Então não adianta muito, não tem muito poder, não tem muito impacto você simplesmente mostrar o impacto longevo, que eu digo, né? O impacto momentâneo de você estar lá no cinema e assistir aqueles primeiros 15 minutos do Saving Private Ryan tem um impacto emocional muito grande. Mas é uma coisa meio da hora, meio gratificante na hora, imediata. Não é realmente algo que você depois vai discutir, vai sentar e vai pensar e vai ressignificar e vai reinterpretar depois, né? Como os filmes do Kubrick, por exemplo. Então não importa muito se aquilo ali é o Vietnã ou não, de fato. Só para deixar isso claro, que não é uma crítica minha. É legal que essa obsessão, essa compulsão dele, os medos e as coisas pessoais do Kubrick tivessem limitado ele a ficar na Inglaterra. E aí esse tipo de limitante obriga ele a recriar um mundo e artificializar a história de uma forma muito interessante e muito legal, que você, sabe, não precisa ficar prestando muita atenção ali. Que é bonito e é bom de se ver, mas não é uma coisa assim fundamental, né? A verossimilhança não é fundamental ali. Assim, mas isso tudo pra
pra dizer que eu acho que a ficção científica criada no filme, claro que eu tava exagerando e brincando, mas eu acho que a propósito do filme, acho que o Kubrick ele quis muito falar sobre, pegando uma coisa que o Igor falou antes, né? Falar sobre como hoje em dia, né, nos dias presentes, né? Você pensar no presente de uma forma abstrata, não exatamente agora, nesse momento, assim, mas como a sociedade atual, o treinamento, né? E como o vivenciar da guerra te leva para um lugar meio alienígena, né? Um lugar muito fora, muito diferente do que você vive normalmente, né? Porque eu vi o filme muito do ponto de vista de 3 personagens principais que simbolizam 3 ideias diferentes, né? O Gomer Pyle, Vincent D'Onofrio, o Joker, Matthew Modine, e o Animal Mother, por exemplo, especialmente, né? Porque o filme é sobre você estar numa situação e você ser treinado e você ser colocado numa situação que você tem que matar alguém. O filme é sobre matar alguém, sobre você tirar a vida de alguém. Eu acho que pode ser reduzido a isso. E como 3 personagens completamente diferentes vivenciam isso, né? Como eles experimentam isso, né? De você tirar a vida de alguém. E o Vincent D'Onofrio, ele enlouquece, né? O Vincent D'Onofrio, o Gomer Pyle, o Lawrence, né? O nome dele, né? O Leonard Lawrence. Ele internaliza a violência e a maneira dele, o mecanismo de defesa dele entrou em pane e ele não conseguiu manter a humanidade, não conseguiu se manter humano, ele se deshumanizou como mecanismo de defesa, e acontece o que acontece no filme. O Joker eu acho mais legal, mais interessante, porque o Animal Mother, por exemplo, ele simboliza ali os soldados que realmente incorpora bem e tá em paz, feliz com a possibilidade genuína e legítima de poder matar pessoas. Eba, maravilha, eu tenho uma desculpa aqui, eu tenho um ambiente ótimo pra eu, sabe, defender os meus colegas e matar. Yeah, beleza. E tem gente que é assim. Tem gente que é como o Lawrence, como o Pyle, e tem gente como é o Joker, sabe? Que é o personagem que a gente mais se identifica, eu acho, que eu mais me identifico, que é o cara inteligente pra caramba, que tem senso de humor e que, mesmo no treinamento e mesmo lá na Guerra do Vietnã, ele consegue manter uma posição bem distanciada do que tá acontecendo na frente dele, ele consegue analisar friamente, ele é sardônico, com ironia, com sátira, ele consegue ver o que tá acontecendo com uma certa distância e uma certa superioridade moral e intelectual, mas a guerra não permite que ele permaneça assim sempre. Ele vê, ele sente, ele precisa, quando o chefe dele, jornalista, manda ele lá pra guerra mesmo, sabe? Quando ele tem que realmente fazer uma missão em campo, ele experimenta no final do filme, que é maravilhoso, né? Que é o grande arco do personagem dele, né? Ele experimenta a guerra de perto, né? Ele perde o grande amigo dele, né? De maneira bem violenta, e ele tem essa oportunidade de finalmente, né? Agora eu vou fazer a coisa que eu fui sempre treinado. Que eu nem me lembrava quando eu revi o filme agora, né? Não sei porque eu achava que ele ia matar aquela franco-atiradora, né? Finalmente agora eu vou ter... Ele mata ela realmente, sabe? Mas eu não imaginava que ele matava ela não querendo matar, né? Eu fiquei surpreso, de novo. Mesmo revendo o filme, não me lembrava direitinho. Ele mantém essa faísca de humanidade até o fim. Ele não queria matá-la. Ele não queria deixar ela, sabe? Nem deixar ela abandonada, sofrendo, torturada pelo monte de tiros que ela tomou. Mas o ato dele matá-la é um ato quase de misericórdia, né? De tirar ela do sofrimento ali. Então, são 3 experiências diferentes. Animal Mother, Joker e o Gomer Pyle. 3 experiências diferentes de como é você passar pela aprendizagem e pela situação real de matar, de tirar a vida de alguém. Acho que o Kubrick queria falar sobre isso nesse filme, né? Olha só, vários comentários sobre isso que o Diego tá falando. Eu queria falar umas coisas também, mas assim, antes eu queria... o Diego ele falou tanta coisa e de maneira tão rica que eu queria, antes de falar o que eu quero falar, eu queria pontuar algumas impressões que eu tive, né? Pegando a fala do Diego como gancho, né? Primeiro, eu vou começar aqui com uma coisa que eu achei muito interessante, né? O Diego, ele compara o Resgate do Soldado Ryan ao Nascido para Matar, né? Como 2 filmes bem diferentes, né? E 2 experiências, né? Muito diferentes para a audiência, mas é claro que eles são diferentes, o que só acentua a grandíssima ironia, né? Sabe? De ter sido o Spielberg, né? De todos os possíveis cineastas do mundo, foi justamente o Steven Spielberg que pegou aquele projeto inconcluso do Stanley Kubrick, né? De fazer uma inteligência artificial. E ele fez, né? Segundo ele, assim, sabe? Como se o Kubrick tivesse dirigindo e não eu. Que mentira! Assim, eu vou falar uma frase contundente. Eu acho que o Steven Spielberg, ele é o anti-Kubrick. Eles estão em
polos opostos do cinema. Mas assim, sem dar julgamentos de valor. Quer dizer, tem um julgamento de valor implícito aí que eu prefiro muito mais o Kubrick do que o Spielberg, né? Mas você pode gostar do Spielberg. Isso não está relacionado à qualidade deles ou da competência deles como cineasta. Está relacionado à forma como eles lidam com a narrativa. Porque o Spielberg, ele é um narrador sincero, ele é honesto, ele acredita na história, ele acredita na veracidade e nos sentimentos da história que ele está contando. Um filme como A Lista de Schindler, é claro que é um filme anti-guerra, é claro que é um filme anti-autoritarismo, é claro que é um filme em prol da humanidade, dos judeus, contra o holocausto, de todas essas coisas. O Spielberg, ele deixa muito claro a mensagem que ele quer passar. Ele é um cineasta honesto, sabe? Você não vai encontrar muita... Você pode até encontrar, né, resquícios, né, mas você não vai encontrar muita ironia no Spielberg. Ele quer contar aquela história e ele conta aquela história de coração. Tanto é que os filmes dele são muito emotivos, ele apela muito para as emoções. O Kubrick, ele apela mais para o intelecto, porque o Kubrick, ao contrário do Spielberg, ele é um narrador que o tempo todo questiona a veracidade da história que ele está contando. Tanto é que é muito interessante notar que em vários filmes do Stanley Kubrick, os personagens principais são narradores, né? No Iluminado, o personagem principal, ele é um narrador, ele é um escritor. O próprio Nascido para Matar, o personagem principal também, ele é um narrador. Barry Lyndon, o personagem principal não é um narrador no romance, mas só que ele mudou para ser um narrador de terceira pessoa no filme. O fato é, a narração e o ato de narrar é algo muito importante pro Kubrick. E o Kubrick, ele questiona o tempo todo, sabe, o que tá por trás da narrativa. No De Olhos Bem Fechados também, você tem uma narrativa, né, de conspiração e seitas sexuais por trás de a possível morte de uma modelo, se ela foi assassinada numa orgia pandemônica, o que foi. Mas será que foi bem assim? Ou será que os narradores estão sendo simplesmente pessoas paranoicas? Será que o narrador, ele é confiável? Então, assim, o Kubrick, ele é esse tipo de autor, né, o que questiona a autoridade do narrador. Essa história é uma história confiável? Essa grande narrativa do Vietnã, dos americanos que foram pro Vietnã para libertar o povo do Vietnã, assim como aquele coronel fala, assim, sabe? Porque dentro de cada vietnamita existe um americano querendo sair, então a gente veio aqui para lutar contra o comunismo, em prol da liberdade, em prol da libertação. Essa é a narrativa que foi vendida para os soldados. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo que eles estão vendo, né, na realidade do Vietnã? A gente tem que lembrar que quando o filme foi feito, né, Nascido para Matar, em 1987, ainda existia uma narrativa muito monolítica a respeito do Vietnã. É claro que o exército americano foi pro Vietnã para libertar o país. É claro que os americanos foram os heróis da história. E é claro que os americanos venceram a guerra. Você vê isso em inúmeros filmes. Tinha um filme ou outro que questionava isso, né? Mas assim, grande maioria dos filmes do Vietnã meio que mostram isso. Até pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo atrás, você tinha aquele filme, inclusive você teve aquele filme do Mel Gibson, né, que ele fez, né? Como é que é o nome daquilo? Fomos Heróis, sobre a guerra do Vietnã. Até hoje tem gente que acredita, né, que os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã, que eles foram lá para libertar o mundo, né, o Vietnã, da ameaça comunista, dos Vietcongs. Mas o Kubrick, ele questiona isso, colocando no papel principal um narrador irônico. Porque isso que é o Joker. Ele é um narrador irônico, distanciado. Ele tem um certo distanciamento daquilo que ele tá vendo. Ele percebe que aquilo tudo, isso aqui tudo é uma grandíssima comédia que vocês estão fazendo. Daí eu ser o Joker, eu sou um piadista, eu tô fazendo piada disso que vocês estão fazendo aqui. Daí essa aparente contradição que tem, né, no capacete dele, né, Nascido para Matar, e ele tem um bottom aqui também, né, no colete dele, né, um bottom de paz, né. O que é isso, soldado? Essa é a dualidade, essa é the Jungian shit, sabe, tipo, a dualidade do homem, né, assim, você é pronto pra violência, mas querendo a paz também, sabe, tipo, ou seja, no final das contas, essa narrativa de que, vocês são máquinas de matar, vocês vieram aqui pra derrotar o inimigo, pra matar o inimigo, aquilo que o Hartman fala na época do treinamento, assim, sabe, tipo, we're here to harness your killer instinct, a gente tá aqui pra acentuar, domar, né, o instinto assassino de vocês. Será que é isso mesmo? É isso mesmo que a gente tem que fazer? Sabe, a gente veio aqui realmente pra libertar esse povo? Então eu achei excelente esse pontuamento aí do Diegão. Spielberg, quando você sai de um filme do Spielberg, realmente você não questiona, você acredita naquilo, porque o Spielberg, ele acredita na história que ele tá contando. O Kubrick, ele faz você questionar, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu ouvi? Será que a história é isso mesmo? Será que o Iluminado realmente é a história de um hotel mal assombrado? Ou é simplesmente um cara que enlouquece, tem delírios paranoicos, começa a dar vazão aos seus desejos inconscientes de matar a própria esposa, de matar o filho? Então o Kubrick, ele o tempo todo questiona isso. Ele é um narrador inteligente. Diego falou assim, o filme, ele é sobre matar alguém. Eu acho muito interessante isso, porque, de fato, eu acho que é isso que o começo do filme, ele dá a
entender que o filme é sobre matar alguém. E aí você tem o clímax, né, dessa pequena tese, que é o suicídio do Lawrence, né, do Gomer Pyle. Depois eu descobri que é um personagem de comédia, né, de sitcom dos anos 50, né, Gomer Pyle. Eu não sabia disso, não. Mas só que, assim como o Kubrick, né, eu vou fazer um questionamento aqui. A gente tem que o Gomer Pyle, ele se matou porque, ele é um caso de setor 8, né, assim, ele é doido, ele é malfunctional, né, ele funciona mal, o cara pirou, né, ele não resistiu, ele é mais frágil que os outros e deu ruim pra ele, né. Mas eu vou lançar uma tese provocativa aqui. Eu vou dizer que o Gomer Pyle, na verdade, ele não enlouqueceu. O Gomer Pyle, ele é o soldado perfeito. Ele é o soldado perfeito. Porque se você pegar esse treinamento pelo qual esses jovens passam, e tem muita coisa que eu gostaria de dizer a respeito desse treinamento, né? Esse treinamento em que, entre outras coisas, você deserotiza. Eu acho que sexo é um dos... Desculpe o freudianismo aqui, mas é da minha pessoa. Eu vejo sexo em tudo. Minha terapeuta que se entenda comigo. Mas o Kubrick, ele mostra como esse processo de deserotização dos jovens culmina, logicamente, num processo de autodestruição. Por que você está falando de deserotização? Você perceber, eles são deserotizados. Começa o filme, primeira imagem, eles estão raspando a cabeça e a música que a gente está ouvindo, Goodbye Darling, Hello Vietnã, ou seja, adeus ao mundo do amor, ao mundo do prazer, ao mundo das mulheres, olá Vietnã, agora eu sou um soldado, agora eu sou uma máquina de matar. Você deserotiza o corpo, né? Você vê todas aquelas musiquinhas que o Hartman canta, Eskimo Pussy is Very Cold, Mama and Papa Laying in Bed, sabe? Tudo isso, todas as músicas são músicas de sacanagem, porque se você tá deserotizando o corpo, é justamente isso que ele tá fazendo. Olha as imagens que ele tá colocando na cabeça desses jovens, né? Papai e mamãe deitados nus na cama, vagina de uma mulher esquimó que é muito fria. E o que é legal? O que é erotizado? É o corpo dos fuzileiros. Tem um momento, inclusive, que o Hartman fala assim, sabe, que Deus, God has a hard-on for the Marines. Deus tem tesão nos fuzileiros. Eu amo o corpo dos fuzileiros. O rifle deles é erotizado. Ele fala assim, esse rifle é a única buceta que vocês vão conseguir durante muito tempo, sabe? Então, eu quero que vocês deem um nome pro rifle. E o Gomer Pyle, inclusive, ele dá o nome de Charlene. Esse nome é ótimo. Dá o nome de Charlene pro rifle dele. Ou seja, deserotize a sua vida, deserotize o seu corpo, deserotize a sexualidade e erotize o militarismo. Erotize a sua arma. Erotize o ato de matar alguém. Que é basicamente isso que a gente vê também no Doutor Fantástico. A tecnologia armamentista, a indústria militarista é altamente erotizada para que a guerra aconteça. Se eu quero transformar esses jovens em máquinas de matar, eu tenho que tirar qualquer tipo de prazer erótico da vida deles e erotizar justamente a chacina, as armas, os rifles, os canhões, os tanques, tudo isso é erotizado. Tanto é que o final do filme, o que é o final do filme? É esse final maravilhoso desse filme. O que é? A última fala do Joker. Agora eu voltei a ter sonhos eróticos. Ou seja, no momento que a cabeça dele começa a sair um pouco da guerra, o que volta? Qual é a primeira coisa que volta? Os sonhos molhados dele. Porque o filme é isso. Essa violência que é feita contra os jovens. E o suicídio do Gomer Pyle, pra mim, ela é a conclusão lógica disso. Na narrativa oficial, ele enlouquece, porque ele era mais fraco, ele era mais frágil. Não, ele era o soldado perfeito. Ele realmente internalizou aquelas lições do Hartman. Se eu sou uma máquina de matar, cara, a vida é isso. A vida é eu aniquilar os obstáculos que me impedem de ir pra guerra, ou seja, ele mata o Hartman. No momento que o Hartman ameaça ele, não, você vai pro manicômio, você vai pro setor 8, você vai ser dispensado, seu doido, você não vai me deixar ir pra guerra? Tirem você. Eliminou os obstáculos e depois vem o quê? Vem a autoaniquilação. Porque, cara, se eu sou destituído daquilo que me faz mais humano, me faz mais essencial, que é o meu desejo, a minha libido, a minha energia vital, se eu sou destituído disso, não me resta nada. Ou seja, o Gomer Pyle realmente entendeu o que é ser um fuzileiro. Caralho, isso é, segundo o Marlon Brando no Apocalipse Now, isso é o horror. Você falado do aspecto do Kubrick, ele ser realmente um diretor mais cerebral e menos sentimental, e sempre meio com uma visão meio cínica, né? Todos os filmes que a gente viu na temporada agora tem um certo cinismo, né? Inclusive para com os próprios personagens, né? Que a gente assistiu, né? O Alex, o próprio Astronautas de 2001. E esse é o primeiro que eu achei que, por mais que tenha esse comentário todo desse preparo deles para matar e tal, eu acho que é o filme que mais se coloca do lado do protagonista dele, desses da temporada, pelo menos, né? Mais do que qualquer um dos outros que a gente viu, né? O próprio Barry Lyndon, né? Critica o Barry Lyndon mais do que esse, né? O Joker
Joker talvez seja a representação mais próxima que o Kubrick teve na carreira toda dele de alguém que seria tipo ele, né? Se ele estivesse naquele momento. Então eu senti um pouco isso, né? Que ele é um diretor mais cínico e tal, mais irônico, mas eu senti uma afinidade que ele tinha pelo Joker, especificamente pela postura dele, que você falou, né, Diego? Ele não é o que foi quebrado pelo processo, mas ele também não é um assassino ensandecido, que nem o Animal Mother, né? Ele vê tudo com a visão meio questionadora dele. Então, por isso mesmo que eu acho que o filme é meio simpático ao protagonista, de uma maneira que eu não sentia ao longo dos outros filmes que a gente cobriu hoje, essa temporada, quer dizer. Exatamente, né? Eu fiquei pensando sobre esse aspecto também que o Igor falou, da deserotização. Que eu acho que, na minha visão, que não é discordando do Igor, mas é uma visão um pouco diferente, né? Eu acho que é uma questão de redirecionamento da libido, que o treinamento na primeira parte do filme faz. Ele redireciona sua libido pro prazer de matar, pro prazer de assassinar, pro prazer de se tornar um excelente assassino. Então, em vez de você direcionar sua libido pra conhecer uma mulher e ter um relacionamento e pegar ela e transar com ela e tal, ou então outras coisas, né, de fazer faculdade. Por que libido? O que é libido, né? Pra mim, libido é a energia vital, é a energia que circula, que te faz buscar coisas diferentes, que te faz buscar coisas novas e te faz querer experimentar coisas, ir lá fora e viver. Energia de vida. A libido é essa. Não é só o desejo sexual, né? Mas é o desejo de tudo, o desejo de experimentar coisas. E mesmo correndo o risco de sofrer, de não dar certo, né? Você vai lá e sua libido tá tão forte, circulando, que você tem que ir, que você precisa experimentar e precisa ir ver e precisa ir e viver. E o exército, na primeira parte do filme, faz isso. Ele redireciona a libido, especialmente dos soldados mais frágeis, dos soldados com ego mais frágil, com menos amadurecimento, como é o caso do Gomer Pyle, né? Que não é maluco, mas é um ser humano jovem, imaturo e frágil, que tá passando por um processo de lavagem cerebral, lavagem física, e o resultado é aquilo. Ele aniquila o que ele mais... o ódio dele, porque eu diferente do Igor, eu acho que ao contrário, né? O Hartman, ele fala pra ele, você conseguiu, você se formou como Marine, agora você é um Marine. E a cereja no bolo de ser Marine é ser um assassino, né? Tanto é que o Hartman tinha falado já casos de assassinos psicopatas, né? Que se colocam em torres e atiram em pessoas de distâncias longas. Fala do Lee Harvey Oswald e tal. E eles todos foram Marines. E eles só conseguiram matar gente porque eles foram treinados pelo Marines. Então ele coroa isso, né? Ele fala, minha libido agora tá toda em matar. E aí ele mata quem ele mais ele direciona essa energia dele, que se transforma numa energia completamente destrutiva. Eu vou destruir quem eu mais odeio, quem mais me machucou, quem mais me lastimou, e eu não tenho mais como sustentar isso agora. Eu não quero mais ter essa vida. Não quero mais ser assim. E se mata, eu acho, minha interpretação. E o Joker, ele nunca se permite a lavagem cerebral, né? Ele nunca se permite entrar nesse jogo. Ele consegue ver como o treinamento do Hartman e o treinamento do exército funcionam, de como a motivação que o Igor falou da guerra, né? De você vai lá e vai defender a liberdade, e você vai salvar os vietnamitas do sul, dos vietnamitas do norte, comunistas, você vai lá por uma grande causa. Ele vê tudo isso como uma grande enganação. Ele é bem cínico, ele é super inteligente. Então ele nunca realmente entra nesse processo, né, de se tornar um assassino, um matador. Ele mantém a humanidade dele até o fim. Tanto é que ele só mata como um ato de humanidade, né, pra tirar ela do sofrimento, ali no finalzinho do filme, lindo filme. E aí, ao contrário do Gomer, né, que tem um final trágico, que não consegue mais ver motivo de estar vivo, o contrário acontece com o Joker, né? Ele acaba aquela cena toda e aí eles estão lá cantando a música do Mickey Mouse e aí ele fala que, exatamente, o Igor falou, né, que ele volta a ter sonhos eróticos, e ele fala também, uma coisa que o Igor não falou, que ele tá feliz de estar vivo. Ele tá muito feliz de estar vivo, muito contente de poder voltar pra casa inteiro, pra poder viver, pra poder jogar a libido deles de volta no mundo normal, sabe? Buscar o que todo mundo busca, que é sexo, vida, felicidade, casamento, trabalho bom, carreira, sabe? Sair dessa merda daqui. Então também acho o final do filme muito, muito fera. É um filme, exatamente, a ideia que eu peguei é que é um filme anti-lavagem cerebral, né? Porque hoje em dia acho que é um assunto tão fundamental que as redes sociais, o WhatsApp, eles se transformaram em ferramentas de lavagem cerebral hoje em dia, né? Mesmo a gente não estando em guerra, tem pessoas que acreditam, tem muita gente, eu acho, que entraram numa bolha de conservadorismo tão grande, de um projeto de absurdo de voltar às coisas como eram antes, e aí existe uma tentativa hoje em dia de... Posso estar fugindo do filme, desculpa, mas é uma coisa que eu acho importante falar hoje em dia, né? De como tem círculos
que a gente não convive muito, porque a gente tá na nossa bolha também, mas existem outras bolhas que estão num processo de lavagem cerebral tão intenso, de que cujo objetivo é você fazer a pessoa acreditar em qualquer coisa pode ser verdadeira, pode ser fato, que hoje em dia tem pessoas que eu vi, não conheci pessoalmente, mas eu vi, assim, como testemunha, pessoas que realmente acreditam, por exemplo, que o homem nunca pousou na lua, que as mulheres que têm sucesso e são independentes, artistas, sexys, são pessoas que têm pacto com o demônio. Existe cada vez mais isso hoje em dia. E pessoas que realmente entram nisso e jogam a libido tudo ali. E aí não sai, porque a libido circula ali e não sai daquilo. Porque aquilo ali se torna o grande impulso para ela continuar vivendo, e ela faz parte daquele ambiente, daquele círculo, e não sai mais. Eu acho que tem tudo a ver com o filme, e eu acho que é perfeito a gente puxar pra gente, né? Porque realmente esse elemento de essa lavagem cerebral, que era um processo que o Joker, no primeiro dia que ele tá lá na apresentação, que ele recebe o apelido dele e tal, ele já não tá levando a sério, né? E no final do filme ele continua sem levar a sério porque ele viu o que estava sendo feito, né? Só que realmente hoje em dia tem isso, né? Lavagem cerebral, você participa dessa, assim como tem a Irmandade dos Fuzileiros Navais, como você tá lá dentro, é uma honra, é um status, né? Você ter acesso a uma crença que a Terra é plana, que se alguém descobre que a fábrica de detergente lá estava contaminada, na verdade é tudo uma conspiração, então eu vou beber o detergente para provar como isso é tudo mentira, eu vou morar no Paraguai, que é a Suíça da América do Sul, etc, etc, etc. Você tá sempre num momento de exclusividade, né? Você tá nessa Irmandade dos Fuzileiros Navais, só que, né, você tá nesse seu grupo do WhatsApp, você tá pertencendo lá, e só isso já é suficiente para você se desligar do que é real, do que é além disso, do mundo. Então acho que tem tudo a ver com o seu comentário, Diego. O filme fala diretamente sobre isso e tem tudo a ver. Acho que não foi sair da história do filme, sim, realmente demonstrar que isso tá vivo e perpétuo, né? Esse tipo de mentalidade, né? Esse tipo de acontecimento não parou nos anos 60, nos anos 80, quando o filme foi feito, e sim tá aí pior ainda do que estava antes, né? Concordo com tudo isso que vocês estão falando, assim, só queria ressaltar que eu acho até que, inclusive, que essa simpatia que o Kubrick aparentemente tem pelo personagem do Matthew Modine, né, o Joker, é justamente porque o Joker, ele é uma espécie de stand-in, é um alter ego do próprio Kubrick no filme. Ele é o personagem que representa, né, assim, cujo posicionamento representa o posicionamento que o Kubrick teria numa situação parecida com essas. O Kubrick, ele às vezes, ele se coloca nos filmes, né, assim, eu lembro, por exemplo, do personagem do Kirk Douglas no Paths of Glory, que eu já, inclusive, já tinha até indicado aqui no podcast, filme clássico dele, né, que foi o filme que lançou a carreira dele, né, assim, a carreira internacional dele, que deu a ele um status de autor do cinema, né, não apenas um bom diretor promissor, competente, que era o que ele era até então, mas o filme que colocou ele como sendo um dos grandes autores do cinema, foi esse Paths of Glory. O personagem do Kirk Douglas, justamente é um personagem que, assim como outros personagens kubrickianos, né, ele questiona narrativas, né, ele é aquele chato que incomoda. Então, qual que é a narrativa oficial do Paths of Glory? Que 3 soldados cometeram deserção, né, foram covardes, deserdaram do posto e por isso agora eles têm que ser julgados e muito provavelmente serão condenados à morte. Isso na ocasião da Primeira Guerra Mundial. E o Kirk Douglas, ele vai lá e questiona e fala, não, mas isso não é verdade. Eles estão tentando usar esses 3 soldados como sendo bodes expiatórios, né? Oficiais do exército francês estão querendo usar isso como uma forma de punição, né? De exemplo, né? Para aqueles soldados que eles sabiam que, de fato, né? Os soldados estavam à beira da deserção. Mas para mostrar para todo mundo, olha, é isso que vai acontecer se você resolver dar uma de pacifista, eles pegaram 3 pessoas aleatórias para punir. Mas a narrativa de covardia e deserção era uma narrativa falsa, e o Kirk Douglas está lá para questionar. Assim como o Joker questiona toda essa narrativa da guerra, né? Assim, olha, não é isso aqui não. Tanto é que aquela cena aquele mini documentário, né, com as entrevistas dos soldados que tem no meio do filme, eu acho maravilhosa aquela sequência, né? Porque mostra que aqueles soldados, eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Tem um soldado só que aparentemente ele comprou aquilo, que ele acredita piamente, que é aquele, eu esqueci o nome do personagem, é o fotógrafo que ele é amigo do Joker, que ele acompanha o Joker. Como é que é o nome daquele personagem? Rafterman, se não me engano. O Raftman, alguma coisa assim, que é um loirinho, que é um cara que tira fotografias. O Joker é o cara das palavras e o Rafterman é o cara das imagens, né? O Rafterman parece que ele é o único que tá satisfeito, né, com aquilo tudo, dizendo, não, a gente veio aqui pra liberar esse país mesmo, então aí a gente veio aqui trazer a solução do rifle, e é ele que mata, inclusive, a menina no final, sabe? E ele parece muito empolgado, muito satisfeito. Uau, nossa, matei ela, matei o inimigo, atirei no inimigo. Ou seja, o Rafterman, ele representa justamente aquele lado da guerra, aquele soldado que ele compra a narrativa, ele absorve a narrativa, e você vê que ele tá muito satisfeito com aquilo. Eu acho que ele é o único personagem que tem, digamos assim,
assim, um final feliz. Porque ele foi lá, ele viu o inimigo, ele matou o inimigo, ele deu tiro, ele matou, sabe? Ele serviu o exército, ele serviu a nação dele. Cara, me realizei nisso aqui. Maravilha, final feliz pro Rafterman. Mas agora o final do Joker já é um pouco mais ambíguo. Inclusive, nessa mesma cena aí do documentário que tá sendo filmado, eu gostei que o Joker, todo mundo tem as visões, né? Quero matar, quero não sei o quê, eu sou um patriota, como fala o Rafterman. E o Joker diz, não, eu queria ver a joia aqui do Sudeste Asiático, que país bonito, não sei o que. Ele não consegue não zoar, né? Ele zoa o tempo todo. A fala dele é brilhante mesmo, porque é exatamente como um turista falaria do Vietnã. É perfeito, é muito bom. Como se ele estivesse lá, realmente assim, sabe, dando a entender que toda essa operação militar que tá acontecendo aqui, que a gente tá chamando de Guerra do Vietnã, isso aqui é uma comédia, isso é uma face, eu tô aqui de turista, eu tô aqui fazendo turismo, tô aqui pra ver o Vietnã, que é a joia do Sudeste Asiático, sabe? Tipo, é muito boa essa fala dele, justamente porque ironiza toda a narrativa oficial da Guerra do Vietnã. Só queria fazer um último comentário aqui a respeito de uma coisa que o Diego falou, assim, sabe, só esclarecendo um ponto, né? Quando eu falei que o filme, ele mostra, né, os perigos da deserotização dos corpos dos jovens, né, em prol da guerra, não quer dizer que a libido é aniquilada. A pontuação do Diego é perfeita, sabe? Libido é muito mais do que simplesmente desejo sexual. Então existe uma transferência, um redirecionamento da libido do sexo e daquelas atividades ligadas ao sexo, sabe? Sair com mulheres, namorar, ter um emprego, ir pra faculdade, essas coisas, para a guerra. Tanto é que, olha só como é que o sexo aparece no filme. Como é que o sexo aparece no filme? Como é que o Kubrick retrata o sexo, né? Quem são as mulheres do filme? Cadê as mulheres do filme? São prostitutas e tem a guerrilheira no final. Ou seja, o único momento em que o sexo aparece no filme é naquela cena, que é uma cena ao mesmo tempo engraçada, mas muito incômoda também, em que os soldados, eles ficam meio que tirando a sorte pra ver quem é que vai começar com a prostituta. Uma prostituta que tá cobrando $5 pra dormir com todo o pelotão. Isso é horrível isso, mas a cena, ela é mostrada perturbadoramente de uma forma assim, meio leve, como se fosse algo cômico. E olha só, quando você deserotiza a vida, deserotiza o seu próprio corpo, o que o sexo vira? O sexo, ele vira uma coisa destituída de sentimento, vira um ato mecânico, uma necessidade fisiológica, ele vira uma transação comercial, porque olha como é que é a fala do Animal Mother antes dele entrar na salinha com a prostituta, todo mundo reclamando, você pulou a vez, você vai primeiro, aí ele vira pra eles assim, sabe, tipo, don't worry, I'll skip the foreplay, eu vou pular as preliminares. Que coisa horrorosa é isso? Ou seja, vou pular as preliminares, eu vou pular a parte da intimidade, do erotismo, das carícias, do afeto, do afago, vou pular isso, eu vou só usar essa mulher como uma vagina onde eu quero colocar o meu pênis para poder me livrar dessa necessidade fisiológica aqui e depois já passar ela para vocês, como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse um objeto. Você deserotiza o corpo, você erotiza o militarismo e você automatiza o sexo, você militariza o sexo, inclusive. O sexo vira um ato fisiológico, vira uma transação comercial. Isso é horrível. Isso é a grande desumanização pela qual esses jovens passam. E de novo, assim, sabe, tipo, eu defendo o Gomer Pyle. Eu acho que o Gomer Pyle, ele entendeu que é isso mesmo. Então, vamos levar isso às últimas consequências, sabe? Vamos matar o capitão e vamos me matar, porque tô aqui nesse monte de merda e é isso, sabe? Não melhora mais que isso. Eu acho que a gente precisa de cineastas como Kubrick, que, ao contrário do Spielberg, com todo respeito, né, ao Spielberg, eu acho que ele é um bom cineasta, eu acho que ele se presta muito bem àquilo que ele se propõe. E as pessoas que gostam dos filmes do Spielberg, inclusive a gente já falou do Spielberg aqui, a gente falou muito bem, inclusive, de um filme do Spielberg, que é o Parque dos Dinossauros. A gente precisa de mais gente como o Kubrick, né? Infelizmente ele faz muita falta pra gente, porque o Kubrick, ele é um desses cineastas que justamente ele coloca em xeque aquilo que a gente tem como verdade. E isso que o Diego falou também, eu acho que é uma lição que a gente ainda não aprendeu. A gente precisava de mais Kubricks, né, pra estarem ensinando isso pra gente. A gente ainda coloca certas figuras de autoridade no pedestal que deixaram de ser políticos ou oficiais do exército para serem influenciadores ou youtubers hoje em dia. Coloca essas pessoas em pedestais e a gente acredita piamente em certas narrativas. A gente virou uma coleção de pessoas, cada uma delas com sua narrativa monolítica, que é inquestionável, que é inabalável, que é baseada em alicerces muito fixos, e escutar o outro, ouvir outras narrativas, ver as rachaduras, usar o bottom da paz e o capacete nascido para matar, virou uma coisa impensável. Quando você elimina as contradições, você torna a realidade algo muito pobre, sabe? Muito vazio, sabe? Tão desolado quanto uma cena de guerra, quanto um território de guerra. Um território, inclusive, a gente tem que lembrar, voltando àquilo que o Diego tinha falado, um território de guerra pós-apocalíptico e totalmente desolado e devastado, mas que no final das contas é falso. Então, pessoal, esse foi o nosso papo sobre Nascido para Matar, filmaço.
Já tô ficando meio nostálgico que a gente tá chegando já agora assim ao final da temporada, né? Nosso próximo filme. Só que antes de anunciar qual vai ser ele, queria perguntar para meus dois co-hosts quais são as dicas da semana, né? Que a gente todo episódio sugere pros ouvintes, assim, algum outro filme que o filme da vez nos fez lembrar, ou que a gente gosta que tem alguma coisa a ver com o filme do episódio, né? Então deixa eu perguntar para os meus dois co-hosts. Grande Diego Nunes, qual é a sua dica da semana? Minha dica da semana é um filme que a gente já falou no podcast. É um filme que eu amo, defendo como um dos melhores, se não o melhor filme de ficção científica do século XXI. Só pra realmente fundamentar um pouco, né, a minha tese de que o Nascido para Matar é um filme de ficção científica do Stanley Kubrick. É um filme de guerra que se poderia passar num universo paralelo, sem dúvida nenhuma. Que ele cria um universo paralelo pra recriar a Guerra do Vietnã. É um filme que se passa num universo ficcional, né, uma ficção científica que se passa no planeta Terra, onde as pessoas não tem mais filhos, que se chama Filhos da Esperança, Children of Men, dirigido pelo grande Alfonso Cuarón, com fotografia espetacular, sequências sem corte maravilhosas do Emmanuel Lubezki, né, El Chibo, grande Clive Owen, Michael Caine, Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, elenco espetacular no auge da forma todo mundo. Um filme lindo, um filme que fica entre Spielberg e Kubrick. É um filme que não é cínico, super cínico e intelectual, como Kubrick, mas também não é honestíssimo e super sincero e sentimental como Spielberg, mas é um filme também sobre a humanização de um personagem que começa o filme desumanizado, cínico, frio, distante de tudo, desacreditando em tudo, é absolutamente cético de tudo, e termina o filme passando por um arco de experiências que humanizam ele, né? Que transformam o personagem principal, Clive Owen, mas as experiências por quais ela passa e como o Alfonso Cuarón mostra as experiências é belíssimo, é maravilhoso, fantástico. Então recomendo muito Filhos da Esperança. Não é nem tão sentimental babão igual o Spielberg, mas também não é tão intelectual crítico, satírico como o Kubrick. Perfeito, maravilhoso, Cuarón. Muito bom. Inclusive, né, nosso terceiro episódio. Já quase 80 episódios atrás. Então, se você assistiu o filme que o Diego recomendou, depois você pode até ouvir o episódio, que faz tempo que a gente já conversou, já tá chegando na hora de rever esse filme, inclusive, né? Que é um filmaço mesmo. Se eu puder pular na frente do Igor, eu queria recomendar um filme que eu adoro, né? Meu filme favorito do Coppola, né? É meio estranho dizer, né? Que é um cara que dirigiu os 3 filmes do Poderoso Chefão, né? Que é considerado assim. Ou é um filme que eu adoro, tem até o pôster emoldurado na frente atrás da minha TV, assim, eu vejo ele todos os dias. Apocalipse Now, um filme de 79, que, assim como esse, ele também lida com a guerra de um jeito quase meio abstrato, né? Não é um mundo mais do que ficção científica, que o Diego brincou um pouco, que poderia ser. Esse é um filme que é meio fantástico, quase, né? O descenso ao inferno, assim, do Dante, acompanhando, né, o Martin Sheen, né, que tá indo atrás do Marlon Brando, né, que é um coronel lá perdido no meio da selva. Filmaço, assim, não sei nem o que dizer. É um filme que, se você tiver chance, assista de qualquer maneira que você pudesse. Não precisa ter interesse em filme de guerra, de Vietnã, inclusive. Realmente é um filme incrível, né? Uma experiência cinematográfica, eu acho. Filmaço mesmo. Apocalipse Now. E você, Igão, agora sim, você tem alguma dica para os nossos ouvintes? Sim, eu tenho uma dica para os ouvintes. Excelentes dicas, né? Assim, você tem cinemão hollywoodiano de primeira qualidade, no trabalho do Alfonso Cuarón e do Francis Ford Coppola, né? Que é um dos grandes mestres, né? Da nova Hollywood, né? Claro. Mas aí a minha dica, ela vai se desviar um pouquinho, né? Porque vocês sabem, eu sou um pedante, arrogante, cultimate da vista. Eu, em meio a esses filmes franceses e alemães que eu assisto, e eu me acho muito melhor que muita gente por aí que se diz fã de cinema. Então é claro que minha dica vai para esse lado. Pensando nesse tema da erotização ou deserotização dos corpos dos soldados num ambiente militar, eu acho que é um dos filmes mais bonitos, provocantes e instigantes sobre esse tema. É um filme de 1999, feito pela cineasta francesa Claire Denis, chamado Beau Travail, Bom Trabalho. É um filme belíssimo, não tem como descrever esse filme, sabe? Ele não tem muito enredo, assim, quer dizer, um enredo que eu possa sintetizar aqui em poucas palavras. É um ex-oficial do exército francês, né, interpretado pelo grandíssimo, não grande em estatura, grande em talento, né? Aliás, em estatura ele deve muito, né? Denis Lavant, que fez Holy Motors, do Leos Carax, personagem principal, um ator com uma fisicalidade, assim, sabe, muito marcante, muito atlético. Ele é um oficial francês que tem uma relação ambiguamente homoerótica com um outro oficial francês num pelotão que está acampado, estacionado no meio do Golfo de Djibouti, no norte da África. É um filme com locações belíssimas, fotografia belíssima, ele quase não tem diálogos, né? Ele quase não tem um enredo próprio, ele é um filme muito
muito impressionista, bem a estilo da Claire Denis, essa cineasta tão interessante, tão provocante, tão controversa também, que fez outros filmes de gênero, que fez filmes de horror, como por exemplo Trouble Every Day, com Vincent Gallo, ou até recentemente uma ficção científica, High Life, né, com Robert Pattinson. É uma cineasta que eu acho que é uma das cineastas mais interessantes do momento, e eu acho que se você tá afim de conhecer um pouquinho mais sobre essa cineasta, se essa minha dica desperta curiosidade, eu acho que você poderia considerar se tornar um apoiador do Acervo Fantástico, porque, entre outras coisas, você vai receber a nossa newsletter, e nessa próxima newsletter vai ter um texto escrito pelo Que Vos Fala sobre o cinema da Claire Denis. Olha só que coisa. Então, assim, se você ficou curioso para saber, né, mais sobre o trabalho dessa cineasta e vai assistir Beau Travail, eu acho que vale a pena, né, assim, você se tornar um apoiador e você ter acesso a esses textos, essas outras dicas, né, que a gente com muito carinho prepara para vocês todo mês. Então, a minha dica é essa. Fica aí também essa dica, né, considere se tornar um apoiador, né, nos ajude a fazer aquilo que a gente está fazendo, e a gente gosta de fazer aquilo que a gente está fazendo, e a gente procura fazer cada vez melhor e mais para vocês, produzindo conteúdo de qualidade e espalhando cultura, não apenas filmes do momento, mas filmes que a gente considera importantes, bons, controversos, que instigam, que provocam pensamentos e que causam discussões. E é isso. Fica aí. Beau Travail, da Claire Denis. Muito bom. E boas dicas. Então, pessoal, essas foram as nossas recomendações para os ouvintes. Recomendação para o pessoal se juntar ao nosso Apoia-se, né? Que a gente está sempre lembrando os ouvintes, né? Que a gente quer expandir o que a gente produz para vocês, e a gente precisa da sua ajuda, né? E agora sim, para anunciar qual vai ser o filme final da temporada do Stanley Kubrick, né? O Igor mencionou tangencialmente, né? Que o filme que fez ele explodir, assim, para a fama foi o Paths of Glory, né? Com o Kirk Douglas. Depois fez Spartacus aí, né? Deslanchou, né? Fez Lolita, 2001, etc. Aí já virou o Kubrick que a gente conhece, né? Mas a gente vai encerrar a temporada, que tem a ver com a temporada que vem. Inclusive, é uma dica, assim, teaser, sem explicar muito. A gente vai encerrar a temporada da Stanley Kubrick com o filme que ele fez antes de fazer o Paths of Glory, um filme de 1956, preto e branco, protagonizado pelo Sterling Hayden, né? Que já a gente conhece ele dos autores Strangelove. É um filme chamado O Grande Golpe, The Killing. Filme noir, assim, já quase indo pro neo-noir, sobre um assalto a um estádio, né? Tem aquelas corridas de cavalo. Filme muito legal, revi ali agora. Tinha assistido já uma única vez antes. Gostei muito de rever esse jovem Kubrick tudo que a gente conhece dele, descobrindo coisas, assim. Eu acho muito legal. Acho que vai ser um final bem interessante pra nossa temporada e vai dar um gatilho, assim, pra temporada seguinte, bem, bem legal. A gente tá muito empolgado. Então, bom, episódio que vem vocês escutem pra saber qual vai ser essa nossa nova temporada que vem aí. É isso, pessoal. Bora dar tchau pros ouvintes. Grande Igor de Campos. Senhores, é sempre um prazer muito grande falar com vocês a respeito desses filmes que reprimem a própria sexualidade, e muito satisfeito, muito contente com essa temporada do Stanley Kubrick. Espero que as pessoas que estejam acompanhando o podcast também estejam aproveitando tanto quanto a gente, tenham sentido prazer tanto quanto a gente de ter essas conversas, de acompanhar essas conversas sempre iluminadoras que eu tenho com vocês, e ansiosíssimo para falar sobre o The Killing, um filme que eu confesso que eu conheço pouco, né? Eu assisti ele há muitos anos atrás e eu lembro que eu gostei muito, né? Mas eu preciso reassisti-lo para poder falar com vocês a respeito. E é isso, gente. Forte abraço, grande beijo, ótimos filmes e até a próxima. Diegão, bora dar tchau. Pessoal, um abraço, grande abraço a todos. Muito obrigado a vocês, nossos queridos ouvintes. Não deixe o nosso querido Stanley Kubrick ficar esquecido. A obra dele, a gente começa a falar o último filme que a gente vai falar do Stanley Kubrick foi feito em 1955, 1956. Mas mesmo assim, sabe, Stanley Kubrick é um diretor de cinema que não tem tempo, não tem ano. Não faz sentido falar que os filmes dele são antigos ou mesmo datados, né? Os filmes do Kubrick nunca vão datar realmente. Então assistam, aproveitem, sabe? São filmes maravilhosos e que geram muita discussão. A gente amou participar dessa temporada, né? Fazer essa temporada Kubrick, né? Foi um grande prazer. E vão lá assistir os filmes dele, que realmente vale muito a pena assistir 1, 2, 3, 4 vezes. Um grande abraço e muito empolgado por esse filme The Killing. Abração. Isso aí, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!